Por que Deus não destrói o diabo? Por que Deus não destrói o seu opositor? Por que o mestre dos magos não ajuda a destruir o vingador? A gente mora num país cristão, católico por natureza, protestante também, e eu queria tentar desenvolver aqui essa figura do embate dentro do cristianismo. A minha intenção não é atacar a fé de ninguém. Eu respeito todas as manifestações, mesmo porque eu acho que está tudo certo. Eu não acho que tenha nada fora do lugar, nada para ser resolvido, que não venha a se resolver no final. Então, eu acho que tudo é certo do jeito que é. E minha intenção não é atacar ninguém. Eu vou ler um trecho aqui de Mateus para servir como base, que em cima dele eu vou discorrer as coisas que eu vou falar. Mateus 16, 18 a 23. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu para mim é pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Enfim, no início ele chama Pedro como a pedra, assim, ele dá uma importância enorme a Pedro, e no fim chama ele de Satanás. O que vem a ser Criador e criatura? Quem se encaixa nessa figura de Criador e criatura? Jesus como Deus Filho, para mim, é a figura de Deus eterno. Então ele é Deus Filho. Ele tem a figura de Criador. E como eu tenho para mim, um pai cria um filho e um filho cria o pai. Eles não existem um sem o outro. O pai não pode ser pai se não tiver um filho, e o filho não pode ser filho se não tiver um pai. E nesse caso aí, como na história do Antigo Testamento talvez encaixe a história do filho pródigo, do filho retornando para o pai, na figura de Jesus Cristo, aí o filho criador e o pai criatura. É como se fosse uma virada na história, na minha visão. Eu acho que eu posso começar usando a figura metafórica de um pastor de ovelhas que tem o seu cão pastor para cercar as ovelhas. As ovelhas, a princípio, têm ignorância de que o cão pastor está ali para ajudar o pastor. É como se fosse o inimigo do pastor. Ele está cercando, ele está tentando fazer mal a elas, enquanto o pastor está tentando fazer bem. Mas, no fundo, o pastor ama também o seu cão pastor, cão de pastoreio. E o cão de pastoreio guarda também um amor meio que imperfeito, meio que incompleto, por assim dizer, pelo seu pastor. E as ovelhas estão ali no meio, querendo encontrar o melhor caminho. Essa figura eu acho que descreve bem como está estabelecida essa história de Deus e diabo, né? A gente personifica o Deus em uma pessoa. Então, para os cristãos, Deus é Jesus. Então, é o nosso fio de ouro que leva ao eterno. Para mim é assim. E embaixo, como Jesus, na época dele, tinha Deus em cima, na hora que ele foi para cima, ficou um. Tinha Deus em cima, não. Quando veio, tinha um pai em cima. Quando ele foi para cima, sentou à direita de Deus Pai, ficou um pai embaixo, criado.
um modelo imperfeito de pai, que, na minha visão, seria o primeiro Papa, que tem todo sentido a Igreja Católica ter figuras de padre, como se fossem pais, e o Santo Padre, que é o pai pontífice. Né? Então, o que antes eram pastores espalhados viraram pais, né? Enfim. Então, as figuras de pai e filho, leão e cordeiro, criador e criatura, elas meio se misturam nessas histórias. Né? E eu falo isso porque eu tenho 2 filhas e eu só senti o que é ser um pai depois que elas nasceram. Antes, eu podia entender de alguma forma, mas não era completo. Então, quando a gente se torna pai, a gente sabe o que é. Né? Então, o pai criou um filho e o filho criou o pai também naquele momento. Eu vou voltar nessa figura de pai, filho, velho e novo, testamento, leão e cordeiro em outro vídeo, porque seria muita coisa para esse vídeo. Então, nessa história, no Antigo Testamento, eu penso assim, você tem uma figura de pai no céu e filho na terra, que com a vinda de Cristo se realiza a perfeição do filho, que volta para o pai. Passou por Novo Testamento, você tem uma figura de filho no céu e pai na terra, que se aperfeiçoaria no fim dos tempos. A pedra que quem cair em cima dela vai se espatifar. Seria aquela história que está na Bíblia também. Deixa eu procurar aqui para falar. Então a história é essa. A parábola dos lavradores. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número e os lavradores trataram da mesma forma. Por último enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar sua herança. Assim eles os agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Essa, para mim, está ligado ao destino de Pedro, essa pedra que há de vir. Tem uma história que é judaica, né, que é do judaísmo, que é dos 2 Messias, o Messias filho de Davi e o Messias filho de José. Eu vou falar isso em outro vídeo também, porque senão fica longo. Pedro, então, nessa figura, quando a gente interpreta as Escrituras, a gente enxerga em Pedro o apóstolo mais luminoso, mais elevado. É como se fosse o mais iluminado. Ele seria, aí eu vou começar a falar as coisas polêmicas, seria o anjo mais luminoso no reino de Deus Jesus, né? De Jesus como Deus. Seria a figura de Lúcifer, que cai e volta. Seria o pai perdido, como numa história de filho pródigo, mas é um pai que deixou a mãe e o filho e saiu de casa e ficou sabendo que o filho morreu terrivelmente e se arrependeu e voltou. Enfim, mesmo a gente tem um simbolismo profundo na cruz de Cristo e na cruz invertida de Pedro. Eu gosto, tem hora que eu
fecho os olhos e imagino a cruz como sendo o pastor e a cruz invertida como sendo o cão pastor, né? O cão que cerca as ovelhas. É o vingador e a cruz é o mestre dos magos. Mas existe uma ligação entre esses dois, que as ovelhas não enxergam. É o cão pastor, é o pescador de almas. Jesus disse a ele: eu vou lhe fazer um pescador de almas. É meio que a história também de Dédalo e Ícaro, que eu falei no vídeo passado. Jesus é Dédalo, só que nessa virada ele é filho, construiu as asas, saiu do labirinto, ensinou Ícaro a construir as mesmas asas, ele voou alto demais e caiu. É uma figura assim de amor profundo, como se tivesse uma ferida no coração, um amor profundo que foi ferido na morte do mestre. Talvez ele fosse, no fundo do coração, animado por um desejo de vingança, uma força assim de rancor com as ovelhas que foram culpadas da morte do mestre, sem saber, talvez no fundo, que ele também fosse um dos culpados. E negando esse desejo, prendendo dentro do coração e tentando ser um santo sem ter raízes profundas. Enfim, eu acho que, para mim, a história gira em torno disso. E olhando a igreja, o que ela se tornou, com a história dela, né? Uma igreja que parece querer obrigar aquele que não está ajoelhado a ajoelhar para a cruz. Ela persegue, condena, ela tem muito, a igreja como sendo a herança de Pedro, ela tem muito disso que eu falei, desse desejo de fazer todos se ajoelharem perante a cruz. Isso é muito presente. E eu acho que é aí um pouco a chave desse mistério aí. Pedro como sendo essa figura que acaba sendo um pouco oposto a Cristo. Uma figura paterna, uma figura de papa, oposta a Cristo. Se você gostou, eu vou te pedir para curtir, para espalhar esse vídeo e comentar se tem alguma opinião, o que você acha. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Supernis luminaribus misceatur, flammas eius Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum.